Olá, minha gente, muito boa tarde, boa noite ou bom dia a todas, a todos que estão nos vendo agora e nos verão em outros horários. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos aqui iniciando mais uma conversa semanal a respeito de alguns temas mais relevantes da nossa realidade. Hoje nós estamos aqui, temos conosco a Maiara. Se alguém quiser interagir e mandar observações, perguntas, abrir um diálogo, nós estamos à disposição. Então hoje é 14 de abril e nós vamos iniciar a nossa conversa. Vamos tratar nessa semana, como não poderia deixar de ser e como nós temos feito aqui ultimamente, das novidades a respeito da pandemia, da epidemia de Covid-19, né, da tragédia brasileira. Eu quero tratar aqui de alguns aspectos que eu considero muito importantes e que têm sido muito pouco abordados na imprensa tradicional. Vamos falar da questão, voltar ao assunto do orçamento, né, que ainda não está em vigor. O orçamento de 2021 ainda não está em vigor no Brasil. O país está funcionando sem orçamento, né, sem planejamento. E vamos tratar da recente notícia da instalação da CPI no Senado, né? Todos sabem, é uma comissão parlamentar de inquérito, como o nome diz, para investigar o comportamento do governo federal no que diz respeito ao enfrentamento da Covid-19, né? Depois, como objeto dessa CPI, foi estendido também a investigação a respeito de possíveis irregularidades nas verbas repassadas pelo governo federal para os estados e para os municípios. Bom, é muito triste que a gente veja, no momento em que o país deveria estar colocando todas as suas energias para proteger a sua população, para amparar os brasileiros, nós estamos aí voltados para essas discussões, né? Tipo, por exemplo, a CPI, que acabou de ser julgada hoje, inclusive, para se abrir uma CPI, que é um instrumento normal da democracia, foi necessário um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, essa situação confusa do país não contribui para o enfrentamento da situação e, pior, contribui de forma decisiva para a tragédia, para os resultados da tragédia que o Brasil está vivendo. Bom, a respeito da crise sanitária, o que é que nós temos de novo? Primeira notícia: a naturalização das 358 mil mortes que o Brasil já sofreu, né? É o segundo maior número de óbitos no mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos, né? O Brasil tem 2,7% da população mundial. É preciso repetir isso sempre, porque senão nós naturalizamos esse número de óbitos, e isso não é natural, não é uma fatalidade. Nós temos, eu ia dizendo, 2,7% da população mundial, e hoje o Brasil responde por mais de 11% do total de todos os óbitos pela Covid-19 no planeta. O que mostra que nós falhamos em algum ponto, né? Tem alguma coisa errada aí. E o pior, a imprensa brasileira, a grande imprensa, os grandes jornais, as emissoras de televisão, tem noticiado isso de uma forma natural, a naturalizar a situação. Hoje mais 3 mil e tal, como se nós perdemos a indignação que havia no começo, né? Infelizmente. Bom, a notícia mais chocante saiu ontem. O próprio Ministério da Saúde nos dá conta de que 1,5 milhão de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina não compareceram para tomar a segunda dose.
Isso é um absurdo. Antes de analisar esta situação, é importante a gente reiterar que no Brasil, as vacinas que estão usadas no Brasil são principalmente duas, né? A Coronavac, da Sinovac, né, produzida aqui no Butantan, na verdade invasada no Butantan, porque o insumo vem da China, né, e está havendo atraso na chegada desses insumos, por razões de ordem diplomática, mas nós estamos usando as duas, a do Butantan e a da AstraZeneca, que é feita lá pela Fiocruz, no Rio de Janeiro. Muito bem, todas as duas precisam de 2 doses para garantir a imunidade. Os estudos foram feitos para se utilizar 2 doses. Então, tomar uma dose da vacina e interromper a imunização não garante imunidade. Aí você vai examinar os dados, o que nós temos de real no Brasil hoje? Nós temos que apenas 3,4% da população brasileira recebeu, né, apenas 3,4% da população receberam as 2 doses da vacina. Então, imunizados, na verdade, nós temos apenas 3,4% da população. Tem lá 11% que receberam uma dose, mas isso não resolve o problema, principalmente quando nós sabemos que temos 1,5 milhão de pessoas que já perderam o prazo para fazer a segunda dose. E nós não sabemos quanto tempo é possível se fazer, com quanto tempo de atraso é possível se fazer essa segunda dose sem perder a eficácia da vacina. E nós estamos vendo que não há nenhuma ação sistematizada do Ministério da Saúde para convocar essas pessoas, né? Cada município está fazendo a vacinação do seu jeito, não há uma organização. Nós começamos por faixa etária, depois incluímos profissões de risco, né? Policiais, professores agora, mas tudo de uma forma a não levar em consideração a recomendação científica, né? Porque não adianta você dar uma dose de vacina no professor e mandar de volta para a sala de aula, porque ele não está imune, ele precisaria tomar as 2 doses, né? Tomar uma dose, respeitar o intervalo recomendado pelo fabricante, que pode ser lá de 3 a 4 semanas para a Sinovac e é um intervalo maior para a vacina da AstraZeneca, esperar 3 semanas depois da segunda dose para aí sim essa pessoa estar imunizada. Então essa é a realidade, isso não está sendo respeitado. Nós vemos a epidemia crescendo em número de casos, crescendo em número de óbitos e uma desorganização completa que começa a liberar certas coisas, proibir outras coisas, tudo acaba em discussão, indo até o judiciário, quer dizer, uma coisa que tinha que ser pacífica, resolveu-se de acordo com a recomendação científica, não há por que questionar, todo mundo tem que contribuir, colaborar para tentar fazer bem isso da melhor forma possível para obter os melhores resultados, porque isso é de interesse de todos, né? Inclusive no que se refere à economia. Essa falsa discussão iniciada lá atrás, ou cuida da economia ou cuida-se da pandemia, é um falso dilema, isso não tem sentido, né? Está mais que comprovado, e agora nós já começamos a ver os resultados, que os países que mais obtiveram sucesso e estão saindo da crise econômica, aliás, o Brasil é um dos poucos países entre as maiores economias do mundo, que ainda não voltou a crescer. Exatamente por isso que nós não conseguimos ter um mínimo controle da pandemia. Esse é um aspecto que eu queria tratar. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós temos que reivindicar essa vacinação massiva da população, né? Mais rápida, nesse ritmo. Nós só vamos concluir a vacinação lá para o final do ano. É preciso pressionar para que isso seja agilizado pelo Ministério da Saúde. Um outro aspecto interessante é a questão das UTIs. Nós temos visto aí muitas pessoas falando que, né,
vaga na UTI e tal, como se isso fosse a solução definitiva. Conseguir uma vaga na UTI está resolvido. E aí você vai ver os dados, eu já falei isso aqui da outra vez, mostram que no estado de São Paulo, onde nós temos a melhor rede hospitalar do Brasil, sem dúvida nenhuma, 70% das pessoas que vão para a UTI com Covid-19 falecem. Então, o fato de ir para a UTI não garante nada. E hoje a notícia que está na Folha de São Paulo e no Estadão dá conta de que muitos municípios do estado de São Paulo têm estoque de medicamentos para manter a sedação e manter os pacientes entubados para menos de 5 dias. Né? Nós temos aí um número grande. Né? A Federação das Santas Casas pesquisou 300 hospitais no estado de São Paulo, 160 deles têm insumos suficientes para menos de 5 dias. Então, nós estamos caminhando para aprofundar a nossa crise, né, o nosso colapso hospitalar, e caminhamos a possibilidade de ter um colapso nos serviços funerários, infelizmente. Bom, é nesse contexto que surge a CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, que era para ter sido... esse é um instrumento normal da democracia, né? Setores, normalmente são setores da oposição, que têm como prerrogativa financiar, fiscalizar o governo, tem como instrumento a CPI. Essa CPI foi pedida, tinha um número de 30 e poucos senadores assinaram, ficou engavetada pelo presidente do Senado, né? E não ia ser constituída, ela não ia funcionar. Para fazer a CPI funcionar, foi preciso que alguns partidos de oposição, alguns senadores, entrassem com recurso no Supremo Tribunal Federal. E isso foi dado uma liminar, e hoje o Supremo julgou isso no plenário e confirmou a necessidade, a obrigatoriedade do presidente do Senado de abrir, o seu Pacheco, de abrir esta CPI. E a CPI vai poder fiscalizar para ver quais os erros. Isso é importante, por quê? Para a gente saber se há erros, né? Quais os erros que foram cometidos, para a gente corrigir os rumos. Nós não podemos continuar na mesma batida, sabendo que as coisas estão dando errado e nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito. Nós precisamos corrigir isso, né? Corrigir isso. E também nós precisamos responsabilizar as pessoas, né? Porque quem exerce função pública tem responsabilidade. Se adotou uma medida inadequada, se foi omisso e tal, tem que responder por isso, né? A autoridade... E o nosso Congresso Nacional, nós sabemos que não tem a tradição de votar a favor do povo. Se não houver pressão, eles vão empurrando com a barriga e vão fazendo lá as votações que interessam para os grupos econômicos que eles representam. O Sidney Ferreira mandou boa noite. Boa noite. O Dejair Martins falou boa noite, mestre Dr. Mário, parabéns pela palestra, além de generoso, é inteligentíssimo. Obrigado, Jair. O Jair, eu já falei aqui, é um parceiro nosso aí, que a gente está sempre junto, ele faz um serviço, um trabalho excepcional com os dependentes de drogas, né? Realmente uma pessoa muito dedicada, né? Que merece nosso apoio. O Luiz Antônio Barbosa falou boa noite, Mário. Boa noite ao professor Barbosa, professor, poeta, conhecido aqui da nossa cidade. O Rafael Dantas falou boa noite, Mário, parabéns pelo trabalho nas redes. Está aqui o nosso companheiro Rafael Dantas, professor, né? Professor de geografia, uma das autoridades de geografia aqui na cidade, e ex-dirigente do PCdoB, um companheiro antigo também. Bom, o segundo ponto que nós queríamos examinar com vocês além da CPI, que eu espero que funcione, que não abafem, né? Que corre esse risco também, é a questão da condição econômica, do orçamento que até agora
nós não temos em vigor no Brasil, né? Para se ter uma ideia da gravidade disso e do caminho que nós estamos tomando, o que acontece? Esse orçamento cortou recursos de despesas obrigatórias, vai fazer um arroxo ainda maior em despesas das universidades, dos institutos de pesquisa, dos órgãos de controle ambiental, né? E esse corte no orçamento é tão grande que ele é até ilegal. E aí está, por isso que ele não foi sancionado esse orçamento dele. Ele foi aprovado pelo Congresso, o Congresso cortou essas despesas, os deputados que têm maioria no Congresso Nacional, né, dos partidos que dão sustentação ao governo, embora deem sustentação ao governo, eles estão cuidando dos interesses das emendas deles. Então eles aumentaram muito o valor destinado às emendas parlamentares e cortaram despesas obrigatórias, né? De tal forma que isso cria até um problema jurídico no orçamento. E o próprio presidente da República está indeciso, não sabe se veta o orçamento, e se vetar ele vai ficar, vai contrariar os interesses dessa base de sustentação dele, principalmente do Centrão, ou se ele sanciona o orçamento, né, e corre o risco de depois responder por uma inconformidade contábil, né, lá na frente, porque esse orçamento é inconsistente. Então está lá parado o país praticamente sem orçamento, com tudo cortado, e aí nós vemos a tragédia da economia que vai se avizinhando, vai se agravando, né? De tal forma que nós temos aí um desemprego muito alto, uma inflação voltando, principalmente de alimentos e combustíveis, nós temos a economia estagnada, as pequenas empresas, os microempreendedores individuais com grandes dificuldades, né? Isso tudo, apesar do governo ter destinado para os bancos 1,2 trilhão de reais lá no começo da epidemia, com a promessa de que os bancos fariam esse dinheiro chegar à economia, às micro e pequenas empresas, para que a economia não sofresse essa queda que sofreu. Esse dinheiro não chegou, está na mão dos bancos e os juros continuam altos, as exigências do sistema financeiro continuam altas e, infelizmente, nós não temos esse dinheiro chegando na ponta. É nesse contexto que nós temos aí a volta de, os dados mais recentes, 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né, que não conseguem se alimentar. E nós temos mais da metade da população em condição de insegurança alimentar. E diante desta situação que nós vemos que o governo federal foi aprovado lá, reduziu o auxílio emergencial. No ano passado, para você ter uma ideia, se gastou 296 bilhões de reais com o auxílio emergencial. Este ano, o máximo que o governo pode gastar, é o que está na lei, serão 44 bilhões. Então a crise vai se agravar, a crise econômica daqui para o final do ano, infelizmente. E isso não vai mudar se não mudarmos o modelo econômico. E não há sinais da equipe econômica do governo de nenhum movimento no sentido de modificar a visão neoliberal que consiste em cortar recursos, tirar o investimento do governo e privatizar as estatais. Isso vem sendo feito no Brasil desde 2016. As reformas, as privatizações neoliberais, o teto de gasto, e o resultado é esse. O país vem sofrendo, a economia vem sofrendo mais a cada dia, né? O Rafael Dantas perguntou: e o que os bancos fizeram com este dinheiro? Embolsaram? Então, esse dinheiro, na verdade, fica com os bancos. E no Brasil tem uma coisa muito interessante, viu, Rafael? Essa pergunta é muito interessante, porque o que acontece com esse dinheiro? Esse dinheiro que não é emprestado, no final do dia, os bancos depositam no Banco Central, né? E são remunerados pelo Banco Central pela salva de caixa. Então os bancos não perdem.
Eles recebem essa liberação de dinheiro para administrar, eles ficam com o dinheiro, não emprestam porque eles não fizeram garantias que a maioria dos usuários, tomadores de empréstimo não conseguem cumprir, eles não precisam trabalhar, operar na ponta, e à tarde esse dinheiro vai para o Banco Central e lá do orçamento da União sai o dinheiro para remunerar esse dinheiro que ficou parado. Então é um absurdo, nós remuneramos os bancos para ficar com o dinheiro público parado, né? Enquanto as pequenas empresas, os microempreendedores individuais estão, mais de 800 mil empresas já quebraram, estão lá quebrando e não têm acesso ao recurso. E os juros continuam altos no Brasil, continuam nas alturas, né? É só ver o juro do cheque especial, do cartão de crédito, do financiamento, né? E agora, recentemente, houve inclusive um aumento da taxa Selic, né, de 1,5% em 2 etapas. Isso é por isso que 40% do orçamento brasileiro, quer dizer, da União, tudo aquilo que a União arrecada, todos os impostos que nós pagamos, né, para cada R$100 que o governo arrecada, 40 vão para pagar os chamados serviços da dívida. Isso é, vão para remunerar essa sobra de caixa dos bancos. E agora os bancos estão nadando de braçada, porque o Banco Central é autônomo, né? E o presidente da República não pode sequer modificar a direção do Banco Central, né? Ele tem mandato e ele vai ficar lá por 4 anos, fazendo essa política econômica, essa política monetária, que só interessa para o sistema financeiro. Essa é a nossa realidade. O que daria para fazer? Daria para fazer muita coisa diferente. É só mudar o modelo neoliberal. Eu insisto aqui que não estou falando em mudança do regime político. Não tem nada a ver com socialismo, com comunismo, com estatização, não tem nada a ver com isso. É mudar o modelo econômico. É tirar o controle da economia do mercado e o governo assumir o controle. O governo destinar recursos para financiar o sistema produtivo, né? Para amparar as micro e pequenas empresas que estão em situação difícil e para amparar as pessoas, aumentando esse auxílio emergencial. Não é possível, o Brasil tem condições econômicas de garantir pelo menos um salário mínimo para cada família. É só usar, eu tenho dito isso aqui também reiteradamente, e é importante a gente repetir, porque é uma informação que a maioria das pessoas não tem. A gente usa aqui um estilinguezinho, enquanto as televisões, a propaganda do governo usa uma metralhadora para fazer a cabeça do povo e falar que tem que fazer, não pode gastar mais que o teto dos gastos, senão o país vai quebrar, que o país está quebrado, essa conversa toda. E nós sabemos que não é nada disso, né? Nós sabemos que o Brasil tem ainda 370 bilhões de dólares em reserva, do que dá mais de 2 trilhões de reais, né? Então, se o Brasil pegasse 500 bilhões e colocasse em investimento público, e aí tem aquelas coisas que todo mundo está cansado de saber, porque é só ver o que estão fazendo nos outros países, nos Estados Unidos, na Europa toda, na Alemanha, na França, na China, na Rússia. O que é que estão fazendo? Estão pagando auxílio emergencial para a população, pagando as empresas para elas não quebrarem, dando dinheiro a fundo perdido para micro e pequenas empresas, estão fazendo frentes de trabalho, estão investindo em saneamento básico, em ciência e tecnologia, né? Estão gerando empregos, né? Estão retomando o desenvolvimento com dinheiro do Estado. Nós aqui estamos fazendo uma contramão, né? Há um entendimento do senhor Paulo Guedes que tem que manter, a economia vai se corrigir por si. E aí é o salve quem puder. Corre-se o risco da gente caminhar para uma crise social, né? Talvez seja isso que o governo quer, porque tem um viés autoritário e talvez ele queira a crise social para justificar uma medida de força, né? Há quem imagine que isso é uma perspectiva do governo. Pode ser até que seja deliberado deixar mesmo a crise se agravar para se manter no poder. Eu espero que não, porque a gente sabe que quando uma crise social se instala, a gente não sabe muito bem para que rumos o país caminha daí, né?
Então, essa é a nossa situação hoje, infelizmente. E sem mudar o modelo econômico, não tem saída. E o que nós podemos fazer? Pressão nos deputados, porque não tem ilusões. E só funciona assim. Não é porque o presidente da República é ruim. Ele é ruim, é péssimo. Esse governo é um governo desarvorado, né? Mas a política econômica dele, a política social, a política sanitária, toda ela passa pelo Congresso Nacional. Ela só está em vigor e continua em vigor porque o Congresso Nacional dá sustentação. E nós sabemos que sem pressão, os nossos deputados, a maioria, a ampla maioria deles, votam sempre contra os interesses do povo, né? Eles só votam mais ou menos alguma coisa decente quando eles são pressionados, quando a população cobra. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que levar a consciência entre nós e fazendo o máximo de organização nas redes sociais, presencialmente, com as pessoas que a gente conhece, com os amigos, no trabalho, enfim, para conversar com os deputados, com os vereadores, com os prefeitos e cobrar. Dizer, mas peraí, o teu partido lá, o deputado daqui da nossa base está trabalhando contra o povo, né? Nós queremos mudar essa política econômica, tem que pressionar, porque senão não vai mudar. Tem mais perguntas? O Alberes Albuquerque mandou boa noite, Mário Ferreira. Boa noite para o Alberes, boa noite a todas, a todos que estão conosco aí, né? Que nos ajudaram, que contribuíram. Nós vamos continuar nos falando depois, nas redes sociais, com alguns eventualmente presencialmente, e até a próxima quarta nós voltamos a tratar desses assuntos, esperamos que com notícias um pouco melhores. Muito obrigado a todas, a todos, um grande abraço e até quarta.